João 15, querido. Uma palavra de Jesus para nós. Mesmo assentados, porém com reverência à palavra de Deus, leiamos. Eu sou a videira verdadeira, meu pai, ele é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Amém. Palavras de Jesus, palavras onde Jesus ele estava aqui conversando com os seus discípulos, conversando com aqueles que estaria dando continuidade ao ministério da palavra. Jesus aqui ainda é uma continuidade da palavra de conforto que ele estava dando para os discípulos, porque a partir do capítulo 14 ele começa a dizer para os discípulos que não era para eles perturbarem o seu coração, que Jesus ia morrer. Ele começa a preparar o coração daqueles homens, e esse texto ele nos remete a uma palavra muito particular, uma palavra de amigo, uma palavra de confiança, uma palavra onde ele está aqui passando de certo modo autoridade para os seus discípulos em decorrência daquilo que viria a seguir, que seria aí a sua prisão, seria a sua morte e assim por diante. E nós vemos que nesta palavra, ela nos traz grandes particularidades, coisas que vale para nós ainda nos dias de hoje, porque essa palavra ainda continua falando forte ao coração dos verdadeiros discípulos de Jesus. Nós falamos que somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós temos por Deus a paternidade reconhecida, a filialidade reconhecida. Mas precisamos entender que temos outros adjetivos que nos remetem à vivência de uma vida cristã equilibrada, uma vida cristã bem vivida, uma vida cristã reflexiva, uma vida cristã que faz com que devamos nos preocupar em como a vivemos. E Jesus então ele começa a pontuar a sua representatividade no cenário espiritual. E ele diz: eu sou a videira, mas eu não sou qualquer tipo de videira. Jesus ele começa a demonstrar aqui para os seus ouvintes, para os seus discípulos, que eram conhecedores da forma como tratava a terra. Ele começa a usar termos de agricultura, porque era uma coisa muito forte na sua época. E ele, para que as pessoas pudessem entender, ele diz: eu sou a videira. Ah, beleza, uma videira. Mas eu não sou qualquer tipo de videira. Eu sou uma videira verdadeira. Eu sou uma videira única.
Eu sou uma videira exclusiva, porque quem cuida dessa videira, que sou eu, é o meu Pai. Ele é o supremo agricultor, aquele que criou todas as coisas, aquele que formou tudo o que os vossos olhos podem enxergar, aquele que pode fazer do nada a sua criação ex nihilo, a criação do nada. E ele diz apenas pelo poder da sua palavra: exista, e as coisas passaram a existir. Jesus começa a trazer à memória o valor que Deus tinha para aqueles homens, ou o valor que deveria ter, dada a tradição. Ele está falando com os judeus aqui. E aí ele começa a dizer o seguinte: eu sou essa videira verdadeira. Meu Pai é o criador de tudo. Meu Pai é o supremo agricultor. E quando Jesus ele começa a delimitar isso para os seus discípulos, ele quer dizer que todos aqueles que estão enxertados, enraizados nessa videira, não pode ser de qualquer forma, não pode agir de qualquer maneira. E aí ele começa a dizer, ó, todo ramo que estando em mim não der frutos, o agricultor supremo, ele vai cortar, ele vai tirar. Jesus está trazendo a consciência dos seus discípulos, dos seus futuros apóstolos, a importância de uma vida espiritual equilibrada, a importância de uma vida espiritual de oração intensa, a importância de uma vida na dependência daquele que pode todas as coisas. Jesus, com palavras singelas, com palavras simples, ele começa a dizer o seguinte: olha, aquele que não der fruto, ele vai cortar. Porém, aquele que estiver dando fruto, ele vai limpar, ele vai cuidar, ele vai inspirar, ele vai derramar do seu espírito para que continue dando frutos maiores ainda. O verso de número 3, para mim, ele é um verso que vai endossar o verso 1 e o 2 e os demais versos, porque ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Nas entrelinhas, Jesus está perguntando para os seus discípulos, e eu creio que nesta manhã nós estamos aqui diante do mesmo Deus, do mesmo Cristo, do mesmo ensino, da mesma inspiração. E ele pergunta para nós o seguinte: qual é a influência que a palavra dele está tendo na minha e na sua vida? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Nem todos aqui estavam, de certo modo, talvez eu creio que Judas era um dos que, quando olhou para isso aqui, falou: puxa, ele está dizendo que eu estou limpo porque eu estou ouvindo tudo aquilo que ele tem ensinado. Estou aí há quase 3 anos e meio caminhando com esse Jesus. E Jesus aqui traz para nós uma grande reflexão, uma reflexão para que nós podemos, querido, responder de forma interna. Qual é a eficiência da palavra de Deus em nossas vidas? Como tem sido as nossas pisadas quando saímos daqui? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus, ele confia tanto em nós que ele, de certo modo, ele faz uma declaração. A declaração para mim e para você é uma declaração que nos remete ao perdão. Independente de como entramos aqui nesta manhã, independente de como estamos, independente do como se chama o nosso pecado, ele diz que nós estamos limpos, nos dando uma nova oportunidade de reconciliação, uma oportunidade de podermos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor e permitir que Ele faça de nós daqui para frente uma vida diferente, um momento diferente, uma vida cristã diferente. E além dele nos trazer essa declaração de dizer que nós já estamos limpos pela palavra que Ele tem nos falado, Ele tem nos ensinado, Ele fala: permaneçam em mim, continuem comigo,
e eu permanecerei com vocês. Aí ele entra num outro assunto aqui. Ele entra na temática da interdependência. Ele entra num momento aqui de um leve puxão de orelha, dizendo que eu não tenho o direito de viver da forma como quero. Eu não tenho o direito de fazer da minha vida aquilo que eu acho que eu devo fazer. Ele está dizendo isso para os seus discípulos, está dizendo isso para nós nesta manhã. Ele fala, olha, como o ramo não consegue, não pode produzir fruto em si mesmo, vocês também não podem. Sabe por quê? Porque vocês precisam permanecer em mim. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão poder fazer tudo, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Como é gostoso, querido, nós podemos ouvir uma palavra do próprio Cristo em dizer que nós precisamos dele. E do ponto de vista espiritual, quando nós o temos como único e suficiente Salvador, quando nós sentimos aquilo que o Davi ele chama da alegria da salvação, nós não precisamos de absolutamente nada. É por isso que o mesmo Cristo que nos ensina isso, ele fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dele, o reino que ele veio implantar aqui na terra, a justiça desse reino. Ele fala, e as demais coisas que eu sei, aquilo que você precisa, eu vou dar para você. É por isso que esse mesmo Cristo, falando dessa interdependência, ele fala, olha, não ande ansiosos com coisa alguma, não ande preocupados com o que vocês têm que comer, com o que vocês têm que vestir. E aí tem uma palavra aqui que é um puxãozinho de orelha também. Ele fala, os incrédulos que se preocupam com essas coisas. Os incrédulos, aqueles que verdadeiramente não têm. Ser incrédulo está relacionado a não ter esperança. Nós servimos um Deus que nos dá esperança. Nós estamos aqui porque nós temos uma viva e eterna esperança. Nós estamos aqui porque nós aguardamos o nosso chamamento diante do Deus Todo-Poderoso. Nós aguardamos estar com Ele. Essa é a nossa viva esperança. Nós aguardamos dias melhores não porque acreditamos na política, não porque acreditamos em todo o quesito de sociabilidade. Nós aguardamos dias melhores porque nós servimos um Deus de esperança. Um Deus que traz esperança para dentro de nós, um Deus que traz esperança no nosso coração. É por isso que ele diz, permaneçam em mim, eu vou permanecer em vocês. Sem mim vocês não podem fazer nada, absolutamente nada. E aí tem aqui uma afirmação, ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos enxertados nessa videira. Isso nos remete a uma outra questão, a responsabilidade que temos enquanto cristãos, o fruto que estamos dando, o testemunho que estamos levando a outras pessoas, a esperança que estamos levando a outras pessoas, a palavra de amor, a palavra de fortalecimento, a palavra de incentivo. E uma pergunta que eu faria para você é a seguinte: as pessoas quando chegam próximos de você, como elas saem? Elas saem melhores ou piores? Quando alguém chega perto de você, qual é o tipo de conversa? Qual é o tipo de conexão? Qual é o tipo de relacionamento? Porque tudo na nossa vida tem resultado, querido. E Jesus está dizendo justamente a respeito do resultado que terá a partir do relacionamento com Ele, sendo essa videira, sendo cuidado por esse agricultor, permanecendo nele, dando frutos nele.
E aí ele fala primeiro daqueles que estiverem enxertados nele. Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus está dando para os seus discípulos uma escolha. Ele fala: você pode ser isso, mas você pode ser outra coisa também. E aí o verso 6, que aí as coisas aqui, esse verso 6 é o verso que traz uma certa nebulosidade para o assunto. Porque a vida cristã não é só de coisas legais de se ouvir, de coisas boas. Prometer que entregar a vida para Jesus você não vai ter problema, que as coisas ruins não vão acontecer, isso é balela, isso é utopia. Porque Jesus ele diz o seguinte: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo. É legal. Ânimo. Sabe o que significa ânimo? Ânimo é o agente ativador do ser. Eu sou por conta da animosidade que há em mim, e também deixo de ser porque o desânimo me domina. Isso é ânimo. Tem de bom ânimo, vontade, garra, determinação em mim, não em você. É o que Jesus nos ensina. Aí essa nebulosidade do verso 6 vai dizer o seguinte: se alguém não permanecer, porque a Bíblia tem as suas páginas tristes também. Quando você faz uma leitura da Bíblia, você vê coisas maravilhosas, mas você vai ver coisas e fala: puxa vida. Certa feita lendo a Bíblia, me deparei com um texto muito triste, muito sombrio. Eu já estava meio que melancólico também, porque um amigo meu havia me dado um livro, e ele falou bem assim para mim: olha, esse livro é um livro de um autor chamado Coelho Neto, é muito antigo, um autor com mais de 100 anos. O nome do livro é Mano. Olha o nome do livro. Um livro de 1908, se eu não me engano. 1908. Ele falou: leia esse livro. Eu falei: por quê? Ele falou: é um dos livros mais tristes que eu já li na minha vida. Aí a minha curiosidade foi por causa do quê? Por causa da tristeza que se arremetia ao livro. Porque um livro chamado Mano, não deve ser triste. Mas o livro era triste. O livro era triste. Significa que não só de alegria se envolve aí a questão escriturística. E posteriormente eu estava lendo um outro texto que eu comecei a perguntar para Deus. Falei: por que esse texto faz parte da Bíblia? Texto triste. Era um texto que falava justamente da morte de Jesus e falava algumas coisas. Falei: texto muito triste. É triste ler aquele texto. Mas também é triste saber que quantas pessoas, por não conhecer esses textos, elas perdem a sua salvação. Foi justamente o que o Espírito Santo ministrou no meu coração naquele dia. E aí o verso triste diz o seguinte: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e a semelhança do ramo secará, será apanhado, lançado no fogo e depois queimado. Eu quero que você nesta manhã saia daqui fazendo um paralelo, respondendo no teu coração apenas uma pergunta: de que lado você está? De que lado você está? E louvado seja Deus, porque numa manhã sombria, friorenta, daqui a pouco vai chover. Eu não sou profeta não, é que eu li no negócio lá do tempo mesmo, disse que vai chover hoje, né? Você tem a oportunidade, querido, de decidir e, se necessário, mudar de lado. Mudar de lado. Quando eu olho para um texto desse aqui, Jesus já sabia quem era o Judas. Jesus já sabia que Pedro iria negá-lo. Jesus já sabia que na noite no Getsemane, após a sua oração, os discípulos iriam rapar fora. Jesus sabia disso.
Porque Jesus aqui está preparando para depois ele apresentar a missão do Consolador, depois ele vai fazer a apresentação, ele vai fazer a oração, a sua oração sacerdotal. Mas Jesus, cheio de misericórdia, talvez ele estava olhando para esses que em determinado momento da sua vida iriam falhar, homens que estavam com ele, homens que estavam caminhando com ele. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, na nossa vida, não é feio falhar. É errado falhar, mas não é feio. E eu vou fazer aqui uma modificação num texto do apóstolo João, que ele fala: filhinhos, não pequeis. Eu vou dizer, parafraseando-o: filhinhos, não falhem. Mas se algum de vocês falharem, não se preocupe, vocês têm um advogado. E esse advogado é Jesus. Esse advogado é a videira. Esse advogado é aquele que quanto mais enxertados nele, nós podemos dar muitos frutos. Jesus não está preocupado nunca como nós caímos e onde nós caímos. Jesus está sempre à nossa disposição para nos levantar novamente, para continuarmos a nossa caminhada. Era o que ele estava fazendo com aqueles discípulos. Ele não estava aqui dando um sermão nos seus discípulos. Ele estava dizendo: vocês têm alternativas. Eu não tenho alternativa, porque a minha escolha foi dar a vida por vocês. Agora vocês têm escolhas. Porque antes disso, no verso 14, ele começa a dizer para onde ele ia: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, acredite também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês. Ele estava dizendo aquilo que ele havia decidido fazer, e agora ele estava dando para os seus discípulos: vocês têm escolha. Nesta manhã nós também temos escolha, e as nossas escolhas, elas serão para glorificar a Deus. Amém, queridos? Que é o que ele diz no verso de número 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vocês se tornarão meus discípulos. Que essa palavra ela possa nos acompanhar no nosso dia de hoje. Que saiamos daqui verdadeiramente querendo, com mais vontade de ser discípulos de Jesus. Que saiamos daqui sabendo que Ele perdoa todas as nossas faltas, todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. Que não importa o que nós fizemos, Ele está conosco. E sempre à nossa disposição para nos perdoar, para nos levantar. E o verso 10 para nós encerrarmos: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Que sejamos nesse dia irradiados por esse amor. Que sejamos nesse dia pessoas que levem esse amor a outros. Que possamos cada vez mais ser impactados com o amor de Deus, para impactar com o mesmo amor a vida das pessoas. E que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, queridos. Obrigado, Deus, pela manhã desse dia, pela escola dominical, pelos louvores belíssimos entoados em adoração ao Teu nome, pela Tua palavra, Senhor, que testifica dela mesmo, e ela diz que não volta vazia, mas cumpre o Teu propósito. Que o Teu propósito seja cumprido sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos na manhã desse dia. Que o Senhor nos guarde, ó Pai, no Seu amor. Que sejamos cada vez mais, ó Deus, firmados no Senhor, rocha eterna. Firmados, ó Pai, no Senhor, como aquele que cuida de nós, enxertados nessa videira verdadeira, cuidado pelo Supremo Cuidador. Que possamos, ó Pai, viver isso, Senhor, não de forma utópica, mas de forma verdadeira, de forma que todos aqueles que se achegarem a nós saiam melhores, saiam impactados, saiam transformados, saiam, ó Deus, decididos em mudar, Senhor, o rumo das suas vidas.
que sejamos a expansão do Teu reino aonde estivermos, e que cada vez mais, Senhor, na demonstração do Teu amor, Senhor, sejamos, ó Pai Celestial, bênção na vida da Tua igreja. Obrigado, Senhor, por este momento. Leva-nos em paz, nos guarda, nos livra de todo mal. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.